Capítulo 5. Velocidade da luz. Notavelmente, a luz trafega sempre à mesma velocidade, independentemente de ter sido emitida de um farol em uma bicicleta, em um trem ou em um jato supersônico. Albert Einstein mostrou em 1905 que nada pode viajar mais rápido que a luz. O tempo e o espaço se distorcem quando nos aproximamos desse limite de velocidade universal, perto da velocidade da luz. O tempo desacelera e os objetos se encolhem e se tornam mais pesados. Quando assistimos a uma tempestade de raios, o estrondo do trovão se segue de um clarão luminoso. Quanto mais longe está a tempestade, maior o atraso do som do trovão. Isso ocorre porque o som viaja muito mais devagar do que a luz. O som é um pulso de pressão no ar. Leva vários segundos para cobrir 1 quilômetro. A luz é um fenômeno eletromagnético, muito mais veloz. Mas ao longo de que meio ela se move? No final do século XIX, físicos supunham que o espaço era preenchido com um tipo de gás elétrico ou éter, pelo qual a luz trafegava. Em 1887, porém, um experimento famoso provou que esse meio não existe. Albert Michelson e Edward Morley elaboraram um meio engenhoso de detectar o possível movimento da Terra à medida que ela orbitava o Sol em relação a um referencial fixo do éter. Em seu laboratório, eles dispararam 2 raios de luz num ângulo perpendicular um ao outro, refletindo-os em espelhos idênticos posicionados exatamente à mesma distância. Quando os raios se encontravam, franjas de interferência eram produzidas. Se a Terra se movesse ao longo da direção de um dos braços do experimento, a velocidade do planeta deveria ser adicionada ou subtraída da velocidade da luz em relação ao éter. Haveria uma diferença no tempo em que a luz leva para atravessar um dos braços, da mesma forma que um nadador em um rio requer tempos diferentes para nadar um trecho contra ou a favor da corrente. Como resultado, as franjas se moveriam ligeiramente para um lado e para o outro ao longo de um ano. Paradoxo dos gêmeos. Como relógios em movimento batem mais lentamente, astronautas em uma espaçonave veloz envelheceria mais devagar do que seus colegas na Terra. Se você enviasse um gêmeo para o espaço em um veículo ultra-rápido até, digamos, a estrela mais próxima, ele vivenciaria um tempo mais lento. Ao retornar, ele poderia estar jovem ainda, enquanto seu irmão já seria idoso. Isso soa impossível, mas não é, na realidade, um paradoxo. O gêmeo astronauta seria sido submetido a forças extremas durante sua viagem, à medida que sua nave acelerasse e desacelerasse no caminho de volta. Outra implicação de mudanças relativas no tempo é que eventos que parecem simultâneos em um lugar não parecem ser em outros. Mas elas não se moveram. Os raios de luz sempre retornaram a seus pontos de início ao mesmo tempo. Não importava como ou onde a Terra se deslocava no espaço, a velocidade da luz permanecia inalterada. O éter não existia. A luz sempre trafega a mesma velocidade, 300 milhões de metros por segundo. Isso é estranho comparado com as ondas na água ou com as ondas sonoras, que podem desacelerar em diferentes meios. Além disso, em nossa vivência, as velocidades normalmente se somam ou se subtraem. Um carro prestes a ultrapassar outro parece se mover devagar. Se você acender o farol na direção do outro motorista, o raio viajará à mesma velocidade, não importando quão rápidos estejam ambos os carros. O mesmo vale para um trem em alta velocidade ou um avião a jato. Einstein e a relatividade porque a velocidade da luz é fixa. Essa questão levou Albert Einstein a elaborar a sua teoria da relatividade especial em 1905. Como funcionário de registro de patentes em Berna, na Suíça, Einstein trabalhava em física nas horas vagas. Ele tentou imaginar o que 2 pessoas, viajando a diferentes velocidades, enxergariam se acendessem o farol uma na direção da outra. Se a velocidade da luz é inalterável, Einstein imaginou, então algo precisa mudar para compensar. O espaço não é um monte de pontos agrupados, é um monte de distâncias entrelaçadas. Sir Arthur Stanley Eddington, 1923. Distâncias se encolhem quando viajamos próximos à velocidade da luz. O que muda é o espaço e o tempo. Seguindo ideias desenvolvidas por Hendrik Lorentz, George Fitzgerald e Henri Poincaré, Einstein fez o tecido do espaço e do tempo se esticar, de forma que os observadores continuassem percebendo a velocidade da luz como constante.
Ele tratou o tempo e as três diferentes dimensões de espaço como aspectos de um espaço-tempo de 4 dimensões. A velocidade é a distância dividida pelo tempo. Então, como nada pode exceder a velocidade da luz, a distância deve encolher e o tempo desacelerar para compensar. Um foguete que se afasta de você a velocidades próximas à da luz aparenta ser mais curto e vivencia o tempo de maneira mais lenta do que você. A velocidade da luz é para a teoria da relatividade como que o quantum elementar de ação é para a teoria quântica, seu núcleo absoluto. Albert Einstein, 1905. A teoria de Einstein afirma que todo movimento é relativo, não existe ponto de vista privilegiado. Se você está sentado em um trem e vê outro trem se mover ao lado, você pode não saber qual trem está parado e qual está deixando a estação. De modo similar, apesar de a Terra estar se movendo em torno do Sol e ao longo de nossa própria galáxia, nós não percebemos esse movimento. Movimento relativo é tudo aquilo que podemos experimentar. Os relógios voadores perto da velocidade da luz. Einstein previu que o tempo desaceleraria. Relógios em movimento batem com velocidades diferentes. Esse fato surpreendente foi provado em 1971. 4 relógios atômicos idênticos voaram 2 vezes ao redor do mundo, 2 em direção ao leste e 2 ao oeste. Quando chegaram a seus destinos, seus tempos foram comparados com o de outro relógio idêntico que tinha permanecido em solo. Os relógios em movimento perderam uma fração de segundo comparados com o relógio estático, confirmando a teoria da relatividade especial de Einstein. Nascido na Prússia, hoje Polônia, Michelson se mudou para o ZEUA com seus pais em 1855. Como aspirante da Academia Naval do ZEUA, estudou óptica, calor e climatologia, tornando-se finalmente um instrutor ali. Após passar vários anos estudando a física da luz na Alemanha e na França, retornou ao ZEUA e se tornou professor de física na Universidade Casey Stern, em Cleveland, Ohio. Foi ali que ele realizou seu trabalho sobre interferometria com Morley, mostrando que o éter não existia. Mais tarde, Michelson mudou-se para a Universidade de Chicago e desenvolveu interferômetros de uso astronômico para medir os tamanhos e as separações entre as estrelas. Em 1907, tornou-se o primeiro cidadão americano a ganhar o Prêmio Nobel de Física. Objetos também ficam mais maciços quando se aproximam da velocidade da luz, de acordo com EI, igual a mc ao quadrado, energia igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Esse ganho de peso é pequeno a baixas velocidades, mas se torna infinito a velocidade da luz, de forma que qualquer aceleração além dela se torna impossível. Então, nada pode exceder a velocidade da luz. Qualquer objeto com massa jamais poderá atingi-la, apenas chegar quase lá, tornando-se mais pesado e mais difícil de acelerar quanto mais perto da velocidade da luz ele chegar. A luz em si é feita de fótons, que não têm massa, por isso não são afetados. A teoria da relatividade especial de Einstein causou constrangimento e levou décadas para ser aceita. As implicações, incluindo a equivalência entre massa e energia, a dilatação do tempo e da massa, eram profundamente diferentes de qualquer coisa considerada anteriormente. Talvez a única razão pela qual a relatividade tenha sido apreciada é que Max Planck ouviu falar sobre ela e ficou fascinado. A defesa de Planck sobre a teoria da relatividade especial alçou Einstein nos grandes círculos acadêmicos e, finalmente, a fama. A ideia condensada, tudo é relativo.